tudo a gente vai falar sobre isso com esse camarada aqui, com esse analista que aparece aqui na tela. O Eric vai falar com a gente. E o Eric disse no primeiro momento quem seria o vice da Câmara. Eric, eu separei um vídeo aqui do dia 18 de julho, onde você faz essa aposta e aí a gente vai para o vídeo, depois a gente volta para essa conversa contigo. Vamos lá, Thiago, por favor? Eu aposto que vai ser o governador de Minnesota. Eu vi disso de fontes muito confiáveis, mas não está, vamos dizer, 100%. Eu diria 75%. Existe um outro nome que está circulando. Então, 3 nomes que estão circulando por aí, mas eu diria que o Walz talvez seja o mais forte. Muito bem, tá aí o que você queria. Tá com esse sorriso aí, o sorriso de quem acertou. Acertou a partir de informações. O SBT News, na época, destacou essa previsão do Eric. Eric, foi o melhor candidato para Câmara nesse momento? Bom, muito boa tarde, Leo. Eu achei que você ia me apresentar hoje como a mãe Gina da política norte-americana, né? Mas, curioso, olha, é curioso isso, porque as suas referências brasileiras em determinados momentos acabam sendo até mais, vamos dizer assim, mais fortes e mais presentes do que a minha. Eu ia dizer que você era uma espécie, tinha uma bola de cristal, uma brincadeira, inclusive, que eu faço aqui com César Bergo, que é economista, que também nos ajuda aqui a explicar cenários, no caso do César da economia, mas não me ocorreu a mãe Diná. Mas você que morou no Brasil e tem essas referências tão fortes, sim, a mãe Diná do jornalismo norte-americano, a mãe Diná da cobertura norte-americana, Eric Wilson. Por favor, Eric, as suas previsões. Valeu, melhorou. Bom, eu acho que foi uma escolha certíssima. Na verdade, eu sempre achei que não tinha não ser o Tim Walz, porque ele reunia todas as características que a Câmara precisava para trazer equilíbrio para a chapa dela, né? Toda a mídia, não toda, mas a maior parte da mídia norte-americana que se concentra nesse corredor, a gente chama isso do Acela Corridor, que é uma trilha, né, de trem que conecta Washington com Nova York. Então isso chama o corredor da Acela, que é o nome do trem. Mas todo mundo que habita essa região de Nova York, Filadélfia, Washington, Boston, ou seja, os epicentros do poder de mídia e, de certa forma, da política norte-americana, todo mundo estava apostando no governador de Pensilvânia, o Josh Shapiro. Mas para mim, o Josh Shapiro, ou seja, eu sou de Minnesota, eu sou do meio do país, ou seja, para mim, eu entendia o apelo desse Josh Shapiro, o porquê todo mundo se encantava com ele, mas eu sabia que esse nome não ia dar muito certo aqui no meio do país, ou seja, sobretudo, além de ser judeu, que não tenho absolutamente nada contra o judeu, mas, ou seja, seria uma chapa com já a primeira mulher negra, asiática, não a primeira vez que temos uma mulher, mas, ou seja, uma mulher que não seja branca. E, além disso, juntar uma pessoa da etnia de ser judeu, isso seria muitos primeiros, ou seja, para uma chapa só. Então, e além disso, esse assunto do conflito em Gaza, ou seja, a parte do lado esquerdo do Partido Democrata, ou seja, ia estar muito tiririca, né, para usar um outro tema bem brasileiro, ou seja, se escolhesse o Josh Shapiro. O Josh Shapiro foi alguém que foi voluntário nas Forças Armadas de Israel, uma pessoa que condenou muito as manifestações contra Israel nas faculdades, nos campos universitários. Então, isso teria criado muito muvuca, ou seja, dentro de um partido que está muito unificado hoje em dia. Então, eu tinha muita certeza que o Tim Walz era exatamente o nome certo para esse momento em que o país se encontra e o momento em que essa campanha se encontra. Agora, Eric, eu estava observando o Watts a partir de declarações anteriores, agora recentes dele, e vi o quanto ele avança contra o vice do Trump, né? E é muito curioso isso, né? Assim, do ponto de, se a gente fizer uma relação
com o Brasil, e eu acho que você nos ajuda a fazer essa relação com o Brasil, porque aqui no Brasil, por mais que se tente debates de vice-presidentes, e o presidente e os vice-presidentes até têm ganho, né? Essa última eleição agora, o Alckmin, de fato, acabou tendo uma projeção grande, o próprio Braga Neto, dentro das considerações ali de um candidato fortíssimo a presidente, que era o Bolsonaro, mas o Braga Neto praticamente era uma chapa, vamos dizer assim, uma chapa puro sangue, porque eram dois militares com perfis ali um pouco mais duros na própria relação política, né? Não que Bolsonaro fosse esse perfil, afinal de contas passou 28 anos no Congresso, mas claramente o Braga Neto era. Então você tinha, por exemplo, uma chapa mais puro sangue, uma chapa de um próprio partido, inclusive, né, do PL. No caso do Alckmin, não. Do Alckmin teve ali foi uma sacada da esquerda, do PT, né, uma sacada, inclusive, vinda do Fernando Haddad, quem faz essa costura para que o Alckmin seja vice do Lula é o Haddad. O Haddad, numa entrevista para o jornal o Globo, ele diz, olha, eu estava conversando ali com o Márcio França, que hoje é ministro do governo Lula, inclusive a vice da Tabata Amaral é escolhida, né, para candidata a vice da Tabata Amaral, é do PSB e é mulher do Márcio França, e nessa conjunção acabou escolhendo o Alckmin. Mas mesmo o Alckmin, que agregou ali uma força política a Lula nas eleições de 2022, não teve um embate direto com o Braga Neto, o candidato a vice de Bolsonaro. Mas me parece que nas eleições norte-americanas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, esse embate entre os vices, ele de fato acontece, né? Ele de fato ocorre efetivamente, né? Eu diria o seguinte, tem uma grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil que tem a ver com esse assunto que você levantou, Léo. No Brasil, como todos vocês sabem, ou seja, é o voto popular que domina, ou seja, quem ganha mais votos ganha a eleição, teoricamente. Né? Agora, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, são 50 eleições estaduais. Então, isso acaba fazendo com que haja certos estados que tenham mais importância do que outros estados. Ou seja, a gente tem falado muito nesse programa que tem mais ou menos 7 estados pêndulo, né, em que a eleição vai ser decidida. A maior parte desses estados são estados que têm uma grande concentração dos negócios agro, ou seja, de fazendas, ou seja, de soja, de milho, de gado. Tem distritos que têm grandes cidades, mas também a maior parte de certa forma, fazendeiros. Ou seja, então, tem que ter alguém que consegue conectar com essas pessoas. Se fosse voto popular, o que você faria é colocar, de repente, 2 pessoas da Califórnia, porque Califórnia tem 54 milhões de habitantes, e você tenta explodir o voto em grandes lugares como Califórnia. Mas como as eleições norte-americanas são estruturadas de tal forma que temos esse tal de colégio eleitoral, é muito importante trazer equilíbrio. Como a Kamala é uma pessoa que vem da costa oeste, ela é da Califórnia, de São Francisco, ela precisava de alguém que poderia se conectar com esses eleitores que habitam esses estados no meio. Acho que um grande erro também que muitos analistas nos Estados Unidos fizeram ao pensar que seria um nome ou outro e não o Tim Walz, é que estavam achando que poderiam entregar seus estados. Um outro nome que estava em pauta era o senador de Arizona, que ele poderia entregar Arizona. O Josh Shapiro, que falei agora, que podia entregar a Pensilvânia. Mas o que eles não estão entendendo é que, assim, estatisticamente, tem muitos estudos que mostram isso, que tendo um cara de um determinado estado, mesmo que ele seja senador ou governador daquele estado, ou seja, não necessariamente cria uma vantagem naquele estado. Eu até diria ao contrário. Eu diria que agora, por exemplo, o Josh Shapiro, que é governador de Pensilvânia, ele, em vez de ficar circulando o país inteiro fazendo a campanha, ele pode concentrar 100% do seu esforço em tentar eleger a Kamala e a Tim Walz no estado dele, no estado de Pensilvânia, no estado que ele tanto conhece. Agora, o que eu diria é o seguinte, nesta eleição, a escolha do vice é muito importante. Lembra a importância que os republicanos davam
para Kamala Harris sendo vice do Biden por causa da idade do Biden. Agora, essa conversa voltou, só que foi para o lado da direita, porque agora todo mundo está olhando com muita vontade para ver o que vai acontecer no lado republicano, porque agora o Trump é o mais velho, ele tem 77 anos, está mostrando a idade dele, então essa escolha do J.D. Vance acaba sendo mais importante. Então, o que está tudo levando todo mundo está pensando que esse debate, que se tiver um debate entre o Tim Walz e o J.D. Vance, vai ser, ou seja, um momento de muito contraste, ou seja, dois homens que são teoricamente do Midwest, que é o meio do país, mas que de fato tem essa herança cultural do Midwest, que é o Tim Walz, que cresceu numa cidadezinha de 400 habitantes, mudou para Minnesota, ficou 6 mandatos como deputado, representando uma área principalmente historicamente republicana, e agora contra o J.D. Vance, que mal chegou na política, está 1 ano e meio na política, subiu, claro, que cresceu no Ohio, mas assim, ganhou muita fama por causa de um livro que ele escreveu, que virou filme no Netflix, depois virou um venture capitalist no Vale do Silício. Ou seja, vai ser um grande contraste entre dois nomes, e tem uma grande diferença de idade também entre os dois. Então, essa questão do vice está muito mais importante para o lado republicano, agora que eles têm o candidato mais idoso. Tudo bem. Eric, a gente tem imagens de você entrevistando o Walz. A gente está aí, essas imagens aí nos foram cedidas pela Newsweek, um veículo que o Eric é colaborador, né? E essa entrevista, Eric, vamos dar detalhes aqui dessa entrevista. Você fez quando essa entrevista? O que é que o Walz estava falando? O que é que o Walz fala para você nessa entrevista? A gente tem uns trechos aqui da entrevista, mas nada melhor do que conversar com o próprio autor sobre essa entrevista. E dito isso, Eric, também queria que você falasse um pouco do perfil desse governador, né? Agora candidato a vice-presidente na chapa democrata. Eu sentei com o governador em maio, né? E na época o Biden ainda era o candidato dos democratas, a Kamala era vice, e não tinha muito debate ainda, porque isso era antes daquele debate desastroso entre o Trump e o Biden, que causou toda essa turbulência que acabou, que o Biden acabou saindo da campanha. Mas eu aproveitei o fato de que eu estava em Minnesota, ele também, e ele continua sendo, mas naquela época eu sentei com ele não porque ele era governador de Minnesota, mas porque ele era o chairman da Associação dos Governadores do Partido Democrata, ou seja, ele era o responsável por gerenciar basicamente todas as atividades políticas dos governadores democratas a nível nacional. Então, eu queria sentar com ele para falar sobre a eleição. E eu dei a abertura para o pessoal dele escolher o local da entrevista. Ia ser em Minnesota mesmo, mas, ou seja, eu deixei a critério. Eu falei, eu gosto de fazer entrevistas fora do Capitólio, fora do escritório, fazer uma coisa mais no campo. E ele, interessantemente, escolheu não com lanchonete, um refeitório de uma escola primária. E esse refeitório foi interessante porque foi ali que ele assinou uma lei o ano retrasado, em 2023, ano passado, em que ele garantia duas refeições diárias gratuitas para todos os estudantes das escolas públicas no estado. E foi uma coisa inédita. Eu não sei se os brasileiros entendem, mas aqui se você mesmo que você indo para uma escola pública, você tem que pagar seu almoço normalmente. Quando eu era criança, era assim, você tinha os pais, além de ter a propina gratuita, quer dizer, a matrícula gratuita, que você diz, você tem que pagar o almoço. E então isso foi uma coisa inédita, porque ele era um professor, ou seja, por 20 anos professor primária numa cidadezinha no sul da Minnesota, e ele entendia a importância de ter a barriga cheia da criança para poder aprender. Então, achei muito interessante que escolheu aquele lugar justamente para fazer essa entrevista. Então, a gente voltou para aquele refeitório e sentamos e falamos sobre uma grande gama de assuntos. Falamos sobre a eleição, falamos sobre alguns assuntos que estavam acontecendo no mundo, e foi uma boa oportunidade de eu me aproximar bastante dele e conhecer realmente como que ele é. Ele é um grande comunicador. Eu acho que
o que eu aprendi naquele dia, e eu já tinha conhecido ele em outros eventos, mas de uma forma um pouco mais informal, e o que eu tenho visto desde então é que ele é um grande comunicador, e eu acho que só a partir de hoje que o resto dos Estados Unidos e o resto do mundo vai começar a perceber isso. Muito bem. Nessa entrevista, Eric, ele falava o quê, né? Vamos tentar lembrar aqui em relação ao próprio Trump. Ele citou Trump nessa entrevista, ele falou do Biden. Só um detalhe aqui em relação à questão da merenda escolar. Aqui no Brasil, de fato, é algo, inclusive, triste, né? Porque ainda em alguns municípios mais pobres, a merenda, efetivamente, é o que faz com que crianças se alimentem naquele dia. Claro que a gente está falando de trechos, né, do país, de lugares, de determinados lugares geográficos. A gente não está falando isso do total, mas a gente sabe da dificuldade aqui de crianças se alimentarem, de terem as 3 refeições ou 2 refeições. Então, essa questão da merenda aqui no Brasil é muito importante, sempre foi muito importante dentro das escolas públicas. É curioso, porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa que isso já estaria superado por inteiro nos Estados Unidos, e aí esse candidato, né, agora vice, Watts, ele propõe essa merenda universalizada, né, que é mais ou menos a tradução aí desse programa dele aqui para o português. Mas, Eric, fala um pouco, lembra um pouco dessa entrevista. Ele falou do Trump, ele vai para cima do Trump nessa entrevista. Era maio, a definição, Biden era o candidato efetivo, mas Trump também já estava ali como candidato enunciado, né, anunciado dos republicanos, não? Maio parece, assim, 3 séculos atrás, né? Ou seja, porque ainda naquela época existia muita esperança de que o Biden ia poder já ganhar essa eleição, porque a gente não tinha visto o que o mundo acabou vendo naquele debate. Mas a gente falou muito sobre um contraste interessante, e eu acho que parte do encanto, acho que ele traz para a chapa com a Kamala é justamente que ele é um governador muito que trabalha muito em prol do setor privado, ou seja, hoje em dia, Minnesota se considera um dos melhores estados para abrir um pequeno negócio, é um grande estado para muitas megas multinacionais. Aqui é a sede da United Healthcare, que é uma das maiores empresas de saúde, a Medtronic, a General Mills, a Target, que é um dos maiores varejistas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, Minnesota tem uma grande concentração de mega empresas e também é muito favorável para os pequenos empresários. Ao mesmo tempo, é um estado muito progressista, ou seja, ele foi muito na frente da legalização da maconha, ele tem feito muito investimento em infraestruturas sociais e em infraestruturas físicas também. Ele é uma pessoa que sempre defende o direito de ter arma, que faz parte da nossa Constituição, mas com limites, ou seja, ele é um caçador, ele é uma pessoa que cresceu numa área rural, ele gosta de caçar, ele acredita que cada pessoa tem o direito de se defender em casa, se tiver um intruso na sua casa, mas ao mesmo tempo de ter o que a gente chama de aquelas metralhadoras e outras armas mais pesadas, ele está contra. Então, ele tem um equilíbrio, de certa forma, com medidas que são interessantes e aliciantes para republicanos e também para democratas, e mesmo para os democratas mais progressistas. Então, eu acho que esse tipo de política, de tom político, é que ele faz um candidato bem interessante. E, além disso, ele não traz muita bagagem política do passado, ou seja, ele era um técnico do time de futebol que ganhou um campeonato estadual de futebol americano, estou falando, não futebol brasileiro, mas, ou seja, que isso, como vocês devem saber no Brasil, o futebol americano, junto com o beisebol, são 2 esportes que até criam muitas metáforas da vida, né? Então, ou seja, de ter um técnico, aquele cara que, assim, futebol americano é um desporto muito violento, né? Ou seja, mas com muita estratégia. E o técnico é o cara que, por um lado, ou seja, ele tem essa estratégia de como você vai ganhar o jogo, mas é o mesmo cara que também
te dá aquele empurrão que você precisa assim para bater de frente no seu adversário no campo. Então, quer dizer, eu acho que muito disso também faz parte da legenda, ou seja, do legado assim, do Tim Walz. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso teve um papel na fatores decisórios, ou seja, na decisão da Câmara. É curioso você falar dessa questão das armas, porque essa Associação Nacional dos Rifles, que é um grupo de lobistas efetivos que faz doação para candidatos, principalmente republicanos, mas não só republicanos, também, em determinados momentos, democratas, essa associação, em determinado momento da trajetória do Watts, tinha escolhido ele, tinha dado uma espécie de insígnia, né, como um parceiro nas questões do lobby de armas. Logo depois, quando ele começa a pedir de forma mais efetiva, logo depois de um atentado de 2018, os antecedentes criminais de quem iria adquirir arma, a associação, né, essa Associação Nacional de Rifles, ela acaba criticando as propostas dele e se afastando. Eric, um outro assunto também voltado para essas eleições norte-americanas é essa questão dos debates. O Trump afastou a possibilidade de fazer um debate na ABC News, que seria dia 10 de setembro, né, mas disse que na Fox faria esse debate com a Câmara. Inclusive, já está se falando de que a ABC faria esse debate com a Câmara, que faria um debate só, e ela participaria sozinha desse debate. Essa questão do debate é importante porque, como você bem lembrou no início da nossa conversa, foi no primeiro debate que se mostrou toda a fragilidade do Biden e se mudou completamente a eleição norte-americana. Logo depois veio o tiro, né, a questão do atentado contra o Donald Trump, e logo depois veio a substituição aí da Câmara. Hoje a notícia mais recente é justamente a escolha do vice-presidente. Aqui no Brasil, a gente não está muito ambientado em relação a essa questão das TVs, né? As TVs nos Estados Unidos, elas têm um lado, na maior parte das vezes, os próprios veículos, um pouco do que acontece também na Europa. Aqui no Brasil, as coberturas elas são mais diversificadas, vamos dizer assim, por mais que um ou outro veículo ali tenha determinadas posições, inclusive editoriais. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão do Trump em participar efetivamente, ao não participar do debate da ABC, ficar centrado nesse debate da Fox News, o que é que isso representa e se a ausência dele na ABC pode trazer problemas para ele. Uma coisa que a gente não tem falado muito nesse programa ainda, Léo, é exatamente essa diferença em como se faz uma campanha política nos Estados Unidos e como se faz no Brasil. Eu lembro que quando eu mudei a primeira vez para o Brasil, não a primeira vez, mas quando eu fui para o Brasil a primeira vez em 89, aí eu fiz um pequeno estágio no Banco Mundial, que estava no Sudene, na sua terra natal, em Recife. Mas, assim, depois, quando eu fui fazer meu mestrado na Unicamp, eu lembro que eu deparei com esse conceito do horário eleitoral, que eu achei um troço extremamente esdrúxula, porque é muito diferente do que a gente tem nos Estados Unidos. Essa ideia de que, conforme o desempenho do seu partido, você ganha X minutos da televisão. Ou seja, os Estados Unidos não funciona dessa forma, de forma alguma. Ou seja, aqui o negócio de publicidade, etc., na televisão é uma coisa paga, como se fosse qualquer marca, como se fosse um carro, Nestlé, ou qualquer marca você pode imaginar. Você compra a propaganda na televisão. Por isso, essas doações para os partidos e para os candidatos é tão importante. Agora, com relação aos debates, também é bem diferente. Não existe necessariamente uma regra, uma lei que diz que tem que ter um debate. Já teve um debate, como a gente falou, entre o Biden e o Trump, e isso acabou sendo o final da campanha do Biden. Agora, acho que o Trump
está vendo o que isso pode acontecer com ele. Se ele sair muito mal nesse debate com a Kamala, isso pode ter repercussões muito fortes contra a campanha dele. E ele, lembra, Leo, ele não está simplesmente fazendo campanha para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele está fazendo campanha para ficar fora da cadeia, porque ele sabe muito bem, se ele não ganhar essa eleição, com certeza todos esses casos, 3, 4 casos que estão circulando por aí, em diversos tribunais de Nova York, a nível federal, em Atlanta, no estado de Georgia, ou seja, ele vem empurrando, e ele conseguiu postergar a maior parte desses casos para depois da eleição. Inclusive, a sentença de Nova York, talvez ele, inclusive, também consegue empurrar para depois da eleição. Mas, se ele não ganhar essa eleição, ele com certeza não vai conseguir postergar tudo isso por mais 4 anos. Ou seja, então, quer dizer, ele está em uma situação extremamente delicada. Ele precisa, para a sua própria liberdade, ele precisa ganhar essa eleição. Portanto, cada decisão que ele toma tem muito risco. Ele estava se sentindo muito bem contra o Biden, porque ele tinha planejado, tinha feito uma estratégia para atacar o Biden, principalmente atacando a idade dele, a incompetência dele, etc., um pouco da política dele, mas agora com a Kamala é um negócio totalmente diferente. Então, o que aconteceu? A gente está chamando aqui nos Estados Unidos do debate sobre os debates, ou seja, já tinha negociado as duas campanhas, tinha acertado que ia fazer um debate, acho que no dia 10 de setembro, no ABC, que é um grande veículo aqui nos Estados Unidos de mídia, um grande canal, e um canal que não é visto nem como um canal de direita nem de esquerda, um canal, ou seja, mais ou menos no meio. Mas agora ele está dizendo, não, eu quero fazer outra data no Fox. No Fox é, com certeza, um canal da direita, ninguém disputa isso. Só que acontece que nem a Fox sabia disso. Ou seja, muita gente ligou para o Fox e disse, olha, você já coordenou com as duas campanhas, e o Fox não disse nada, disseram que não sabia nada disso. Então, acho que era o Trump querendo criar uma situação tão desfavorável para a Kamala que ela nunca ia aceitar, para ele poder dizer que os dois lados não conseguiram chegar a um acordo e, portanto, não vai ter mais debate. Então, está parecendo, de certa forma, que o Trump está querendo se esquivar, está querendo sair dessa obrigação de fazer mais um debate com a Kamala, porque ele não sabe muito bem o que vai acontecer. Pode ser que ele saia bem, ele é um cara que sabe debater, mas lembra, na campanha antes de 2020, a campanha de 2020 de 2016 a campanha contra Hillary, quando foi isso? 2016, desculpa. Sim, 16. Ou seja, ele saiu, ele foi muito agressivo contra a Hillary, e muita gente criticou ele pela maneira que ele se comportou nessa campanha, esses debates com a Hillary, e muita gente achou que ele perdeu um pouco disso. Ele acabou ganhando essa eleição por um triz, né? Mas, então, contra a Kamala, ele está com mais idade, ele está com mais 8 anos, e a Kamala, lembra que um assunto que a gente vem falando bastante aqui, a Kamala não é qualquer política, a Kamala é promotora. Ela tem muitos anos de prática de ficar em pé perante um juiz, perante um júri e fazer um caso. Ela sabe promover um caso. E o Trump, nesse caso, é um réu. É um réu no sentido legal, ou seja, independentemente da política, mas, de certa forma, muita gente acha que na frente da Kamala ele vai ser um réu, porque ele tem um historial ele vai ter que defender. E a Kamala está muito, muito experiente nessa história de promover um caso. Muito bem. Eu ia perguntar justamente isso, você já respondeu, Eric, que é esse confronto entre uma procuradora e um réu, né, uma pessoa sob suspeita, inclusive já faz parte de determinados memes ou peças, de fato, extraoficiais ali de campanha na internet. Foi algo que você levantou há mais ou menos umas 3 semanas nas nossas conversas, e que isso cada vez mais ganha profundidade, principalmente diante dessa questão dos debates, né, efetivamente, né, e de como o Trump, e também, como você fala aí, de como o Trump tem nessa eleição ali, não só uma eleição
para a Casa Branca, mas também uma eleição pela própria liberdade. Queria agradecer aqui mais uma vez a você, parabenizá-lo pelas informações sobre o vice da Câmara. Isso muito claramente você, naquela entrevista para o Jesus, você estabelece, diz, olha, aposto minhas fichas, apostando bem apostado ali as suas fichas no escolhido de hoje e, enfim, eu te agradeço, vou te chamar de Mãe Diná de novo só mais uma vez pelo seguinte, porque eu vou sair da Mãe Diná e vou para um cidadão que tem uma bola de cristal aqui, então eu vou ficar aqui o Poder Expresso de hoje está meio um tanto místico em relação a previsões, enfim. Mas pode falar, Eric. Não, eu só ia acrescentar um ponto que eu acho que a gente não levantou, que talvez seja interessante para os assuntos que você vai abordar mais tarde no seu programa. Que eu lembro que naquela entrevista com o Tim Walz, a gente falou muito sobre a questão da Venezuela. E foi interessante saber que assim, o Tim Walz, apesar de ter sido um deputado que sempre governou o estado de Minnesota também, que é assuntos principalmente domésticos, ele mostrou um domínio sobre assuntos internacionais muito fortes. Inclusive, ele, por sua própria conta, levantou a questão da Venezuela e como isso pode afetar não somente a questão de imigração no sul do país, que é um grande tema nessa campanha eleitoral, mas, além disso, a turbulência que a eventual reeleição, ou suposta reeleição do Maduro pode causar na região. Então, foi interessante saber que ele é uma pessoa que ele trabalhou muitos anos no Comitê de Assuntos das Forças Armadas quando era deputado na Câmara de Deputados. Então, é uma pessoa que traz, de certa forma, uma perspectiva internacional. Então, isso também é um grande complemento para a chapa da Harris. Muito bem. Eric, muito obrigado. Um forte abraço para você. Até sexta-feira. Abraço.